Senhor tem derramado, Pai, pela tua igreja. Neste culto que o Senhor vem se manifestar, trazendo a paz, a alegria, a cura, a libertação, Senhor. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor, toda a honra, todos os aplausos, toda a glória para Ti. Então, Senhor, que o Senhor abençoe, receba a nossa adoração e fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que a paz com todos, amém? Você vai falar de Deus, Apocalipse 3:20, amém? Uma alegria poder estar aqui. Boa noite, os irmãos que estão assistindo a live. Que o Senhor abençoe cada um de vocês também. Vamos ler todo mundo junto, amém? Apocalipse 3:20, amém? 1, 2, 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Vamos ler mais uma vez, amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei. Senhor, entra no nosso coração nesta noite. Fica à vontade, Espírito Santo. Abençoe os louvores que vão ser entoados. E fica à vontade, Senhor, e nos abençoe. Vamos cantar que ruja o leão, amém? Aleluia. Você que sabe, cante com todo o seu coração.
terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Porque, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Cante com todo o seu coração. Diga assim: só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo, Senhor Jesus. Aleluia.
que eu consegui cantar todas as vezes quebrantar. Só quero te falar que teu é o reino pra sempre. Teu é o reino. Amém. Que teu é o reino e agora
neste lugar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Eu te louvo por cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, os irmãos de casa. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Pai, através da sua palavra. E eu peço nesse momento que o Senhor derrame, Pai, sobre o teu povo um coração, Pai, alegre, porque a palavra do Senhor nos diz que esse é o momento de alegria, o momento que nós nos lembramos do favor. A tua palavra também nos diz assim: quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, que me trazem esperança. E nós nos lembramos, Pai, de como nós temos sido sustentados. O Senhor tem guardado a nossa vida, tem nos abençoado, nos alimentado, nos vestido. Nós rendemos graças ao Senhor agora. E o teu povo, Pai, deseja nesse momento render graças ao Senhor através dos seus dízimos e suas ofertas. Deus abençoe os irmãos de casa que também vão contribuir através do Pix. Segure essa oferta na sua mão. Pai, em nome de Jesus, esse momento tão santo, a palavra do Senhor nos diz em Malaquias que por amor de nós, aqueles que amam o Senhor e que honram o Senhor repreenderia o espírito devorador, o espírito que destrói, Pai, as finanças, o equilíbrio. Pai, então nós te louvamos neste momento. Queremos reconhecer, oferecer ao Senhor não o que resta, mas as primícias, Senhor. Nós entendemos que o nosso pai Abraão fez isso quando recebeu do Senhor favor e vitórias impossíveis, de uma forma espontânea. Então nós queremos hoje também, Pai, com os nossos dízimos e nossas ofertas, declarar que nós sabemos que todas as nossas vitórias, a capacidade de trabalho, a capacidade financeira, a força financeira, tudo o que nós temos vem do Senhor. E a palavra é clara quando diz para nós que nós devemos honrar ao Senhor. O Senhor não precisa de nada, mas quando honramos ao Senhor, nós declaramos que sabemos que somos totalmente dependentes, desde a hora que levantamos até o nosso dormir, e nós sabemos que todas as provisões vêm do Senhor. Nesse espírito nós queremos te adorar, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos para vir à frente. Então venha com alegria adorando ao Senhor, trazendo a sua melhor oferta, o seu dízimo, amém? Venha com alegria, a palavra do Senhor diz que esse é o momento de alegria. Obrigado, Jesus, amém? Então levante do seu lugar com alegria, cada passo que você vier, vem agradecendo a Deus, vem louvando a Deus. Os irmãos de casa que vão também realizar aí as suas ofertas através do Pix, dessa maneira tão aí abençoada. Deus abençoe os irmãos de casa, amém, irmão? Nós estamos aí concluindo aí esse ano, em nome de Jesus, a construção, a casa do Senhor, amém? A amplificação da casa do Senhor, glória a Deus. Vamos ficar de pé mais um minutinho, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Nesse momento da contribuição, não existe adoração sem esse sacrifício de reconhecimento de graça, amém? Então, Pai, nós abençoamos agora os dízimos e as ofertas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor, livro de Mateus 14, 22, amém, irmão? Vamos à palavra do Senhor, ao entendimento da palavra. Mateus 14, 22. Glória a Deus, amém? Vamos ver se está certinho. Glória a Deus. Boa noite, igreja, amém? Agora que nós estamos nos vendo aí, olha para o seu irmão e fala assim: irmão, é bom te ver. Fala, não está te vendo, mas estou te vendo agora. Fala assim: é bom te ver. Que bem, fala para ele: você continua bonito, lindo, amém? Aliás, está mais lindo ainda, amém? Glória a Deus. Dá um elogio aí, que é bom, né? E é verdade, amém? Então vamos lá, vamos ler Mateus 14, 22. E logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos
para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava lá então sozinho. 24. Mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava de uma maneira muito violenta. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a ele, andando sobre as águas. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse a Pedro, e o Senhor disse, e Pedro disse ao Senhor, desculpa aqui, irmãos: se és tu, Senhor, manda que eu ande por sobre as águas. E o Senhor disse: venha. E Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, foi em direção a Jesus. Mas quando reparou na força dos ventos, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entraram no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Fecha os seus olhos, Pai, que a tua palavra revelada venha até nós, trazendo, Pai, direção, e que os meus irmãos nessa noite possam receber do Senhor revelação, para que possam também em 2024 andar sobre as águas, em nome de Jesus. Amém, irmão? Pode se assentar, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, faz barulho para Jesus, benção, aleluia. Irmãos, eu quero, então nesse momento, só abra um outro texto comigo rapidamente. Diz assim, 2 Crônicas 16, mas não feche o texto principal, amém? 2 Crônicas 16, versículo 9. Esse texto é um texto que nós citamos muito, amém, irmão, na igreja, porque é de uma importância muito grande. Esse texto, amém, irmão, esse trechinho da palavra de Deus aqui diz, em um momento que o profeta entrega uma palavra ao rei Asa, amém, irmão? E vamos ler aqui, 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração se encontra totalmente dele. Fecha os seus olhos então, Pai, que a tua palavra venha mais uma vez, Pai, trazendo entendimento para andarmos sobre as águas esse ano de 2024. É o que nós desejamos, andar em águas profundas, amém? Glória a Deus. Irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, amém? Vou sentar aqui também porque estou cansado essa semana, amém? Tivemos uma semana de bastante trabalho, é a semana do retiro, diga glória a Deus. Nossos jovens estão lá, amanhã o último dia, né, praticamente, depois na terça-feira vai encerrar ao meio-dia, e foi um sucesso. Vamos dar um glória a Deus bem forte aí. Eu quero agradecer, amém, irmão? Todas as equipes que ajudaram, amém, irmão? Os homens, as mulheres que carpiram, ajudaram limpar o lugar que é muito grande, limpar os alojamentos. Então, irmão, foi um trabalho muito grande. Estou cansado aqui, sentei, amém? Mas glória a Deus. Então vamos aí entender, irmãos. Olha, hoje nós vamos falar de algo muito importante. Você sabia que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando pessoas que tenham a capacidade de confiar no Senhor? Fala para o seu irmão assim, irmão, o segredo, fala para ele, o segredo é confiar em Deus. Fala aí, é confiar em Deus. E é tão interessante, amém, irmão, que 2 Crônicas fala aqui, exatamente nesse momento em que o rei Asa, ele, por um momento, em um tempo da vida dele, confiou em Deus, mas o tempo passa e ele não confia em Deus da mesma maneira como confiava antes. E uma grande destruição veio sobre o povo de Deus. Nós vamos falar nessa noite, amém, irmão, sobre confiar em Deus. Não é fácil confiar em Deus, amém, irmão? Porque a nossa vida cristã vai ser dessa maneira com você e é comigo, e não tem jeito, amém, irmão? É o processo de Deus.
Porque tem coisas que nós só aprendemos na tempestade, amém? Tem momentos que coisas nós vamos aprender no meio da tempestade. E a palavra diz aqui que os olhos de Deus passaram por Tirapina, né? E os irmãos de casa, talvez estejam, alguns irmãos acompanham até de São Paulo. Os olhos de Deus passaram pela terra e encontraram você. Diga glória a Deus, amém, irmão? Eu acredito nisso. Você é alguém escolhido de Deus. Você acredita nessa verdade? A palavra fala assim, que não fomos nós que escolhemos Deus, mas Ele que tem nos escolhido. Então, partindo desse princípio, os olhos de Deus passam pela terra, irmão, e procuram pessoas que sejam capazes de confiar nele. É sobre isso que nós vamos falar. Tem pessoas, amém, irmão? E nós vamos ler aqui mais um texto, eu quero que você acompanhe, mas o texto principal é aquele que nós lemos, amém, anteriormente. Livro de João 4, 23 e 24. Vamos ler o 23. Livro de João 4, 23. Vai marcando esses textos aí. Mas agora vem, vamos ver essa tradução. Mas a hora vem, olha lá, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Diga glória a Deus. Olha aí, irmão, preste atenção. No Antigo Testamento, nós lemos agora um texto de Crônicas, que já dizia, amém, irmão? E o rei Asa viveu há 3.000 anos atrás, amém? Mas agora nós estamos aqui vivendo esse momento de Atos dos Apóstolos, é o nosso momento com Deus, da nossa geração, e Deus fala a mesma coisa, que os olhos de Deus passam pela terra, procurando pessoas capazes de confiar em Deus, amém, irmão? Confiar em Deus é o elemento, irmão, principal para que haja milagre na nossa vida, amém? Confiança em Deus. E nesse texto que nós lemos, vamos lá então, o texto de Mateus 14, fala de um momento, irmão, olha lá comigo, vamos colocar aqui, ó, Mateus 14, esse texto é tão maravilhoso, e nós estamos lendo ele, olha o que diz aqui, ó, e logo ordenou Jesus que os discípulos, está aqui embaixo também, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco, amém, irmão? Aqui fala o seguinte, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco. Jesus acaba de pregar, e irmão, ele despede a multidão, né? E ordena aos discípulos que entrem no barco. Mas você vê que ele precisou dar uma ordem, amém? E por que Jesus precisou dar uma ordem? Parece que os discípulos não estavam muito afim de entrar no barco. Quem está entendendo, amém, irmão? Você lendo a palavra de Deus, você vê que Jesus acaba a sua pregação, né? Diz, meninos, entrem no barco e atravessem do outro lado. E ele despede a multidão e vai orar. Mas os meninos não queriam entrar no barco, amém, irmão? E por que eles não queriam? Pedro era um experiente pescador. E, irmão, quando eles resistem a entrar no barco aqui, é porque Pedro e todos os pescadores experientes, eles leem o tempo, amém, irmão? E quando Pedro olha no final da tarde, a escuridão chegando, e o mar nada calmo, tranquilo, o vento soprava forte, Pedro dentro dele, ele pensou o seguinte, se nós entrarmos nesse barco, nós vamos entrar em apuro. Então, a palavra diz aqui, ó, que se Jesus ordenou, talvez houve uma resistência, amém, irmão? Não queriam entrar, porque eles sabiam o que ia acontecer naquele mar. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, olha aqui, diz aqui, versículo 22. E logo Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. E Jesus foi aonde, irmão? Jesus foi orar, amém? É importante entender esse texto, que a fonte do poder do Senhor Jesus estava na comunhão com o Pai, amém, irmão? Irmão, quero dizer a todos os irmãos aqui, os de casa, que nós somos, amém, irmão? Cristãos, que quer dizer a cópia de Cristo, amém? Ou pequenos cristos em outra tradução. E, irmão, a fonte do nosso poder continua sendo a comunhão com o Pai. Diga glória a Deus quem entendeu, amém? Jesus, veja bem, ele acabou de pregar, estava cansado, mas ele sobe ao monte para orar, porque lá ele recarregava, amém, irmão? A energia da glória do Senhor, para poder novamente liberar o poder. Quem está entendendo da glória a Deus? Irmão, sem a comunhão de oração, não teremos poder, amém? Para realizarmos as obras que Deus tem para a nossa vida. E aí, nesse texto é interessante que Jesus sobe para orar, mas eu creio, amém, irmão, que tudo o que acontece estava nos planos de Jesus. Aí você lê o texto aqui, que quando eles estão lá muito avançado
praticamente, irmão, às 3 horas da manhã, né? A hora quarta vigília, às 3 horas da manhã até 6 da manhã, era mais ou menos nesse período, a madrugada, vento muito forte, e a palavra do Senhor diz aqui, que o vento fustigava, olha lá, o versículo, vamos ver aqui, ó. Versículo 24, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Então, o que fala aqui, irmão? Eles estavam levando uma surra mesmo, né? Estavam apanhando das ondas lá no meio do mar. Mas o que a palavra diz aqui é que Jesus, por volta das 3 horas da madrugada, ele aparece andando sobre as águas. Diga glória a Deus, meu irmão? E é interessante que eles gritam nessa frase muito interessante, gritam fantasma, e Jesus fala, calma que não tem fantasma não, sou eu, amém? Né? E ele se manifesta, e quando ele, irmão, Pedro vê, irmão, diz uma coisa muito interessante, porque desde o começo desse texto nós vamos notar que vai falar de uma coisa só, irmão, a palavra de Jesus tem poder, nós andamos pela palavra de Jesus, amém? Veja bem que Pedro sabia do perigo do barco, mas Jesus disse assim, ó, entra no barco. E Pedro já tinha experimentado a multiplicação dos peixes, amém? Quando Jesus disse assim, ó, pesque naquele lugar que não tinha nada, e quando ele pescou, amém? Deus fez um milagre. Então ele sabia o poder da palavra de Jesus. Quando ele disse, entra no barco, os discípulos disseram assim, mas nesse tempo nós não vamos chegar do outro lado. Mas é importante dizer, se Jesus prometeu, amém, irmão? Que eles entrariam no barco, eles chegariam do outro lado, amém? E aí, nesse momento, irmão, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele toma de novo, amém, irmão, esse princípio da palavra de Deus. Ele diz assim, se é o Senhor, então manda que eu ande sobre as águas. Ele novamente, amém, irmão, utiliza o poder da palavra de Jesus. E ele, amém, irmão, Jesus diz para ele, vem então, pela palavra ele começa a andar, mas quando o vento sopra, aí ele fica assustado e ele começa a afundar, amém, nas águas. E, irmão, Jesus puxa pela mão, quando entra no barco com ele, a tempestade vai embora, glória a Deus. O que nós entendemos nesse texto aqui, amém, irmão? Nós entendemos, amém, irmão, que na nossa vida cristã, nós vamos ter na nossa vida algumas lutas, que vão ser, irmão, assim, além das nossas forças e além da nossa imaginação. Quem poderia, e uma coisa mais maravilhosa desse texto é saber que Jesus, ele sempre vai nos socorrer de uma forma como a gente nunca espera, amém, irmão? Quem esperaria que Jesus iria, amém, irmão, andando sobre as águas? Irmão, andar sobre as águas é uma coisa de maluco, né? E aí, quem diria, Jesus sempre, amém, irmão, ele vai dar para nós uma palavra, preste bem atenção no que eu estou falando, esse é o ponto alto dessa pregação, irmão. Jesus sempre vai dar uma palavra específica para a nossa vida. Se você está doente, ele vai dizer o seguinte, eu vou curar você, e você vai ter que andar por aquela palavra. Mas andar por aquela palavra, amém, irmão, nem sempre é fácil, porque geralmente é assim, quando Jesus dá uma palavra para nós, logo em seguida vem ventos, amém, irmão, tentando nos desestabilizar emocionalmente e tirar aquela promessa. Quantas pessoas receberam promessas específicas para a sua vida aqui? Levanta a mão. O que é isso aí, assim, ó? Você veio para a igreja e Deus falou assim, ó, eu vou resolver teu problema, eu vou transformar sua vida, eu vou restaurar sua família. Coisas maravilhosas, todos nós recebemos palavras específicas, mas é importante você entender, irmão, o processo é o mesmo. Nós vamos aprender algumas coisas só na tempestade, essa é a verdade. E quando nós recebemos palavras do Senhor, os ventos geralmente vão soprar contra nós, amém, irmão? Se você está esperando um favor de Deus, está esperando uma promessa que Deus colocou no teu coração, irmão, você pode estar passando nesse momento ventos soprando o contrário, né? Logo que eu chegava aqui, eu já ouvi algumas pessoas que eu conversei, pastor, a luta está grande, e eu estou abatido, né? Irmão, olha para o seu irmão, seu irmão, aguenta firme, fala para ele, aguenta firme, que o processo é o mesmo na vida de todo mundo que ama a Deus. Ô louco, pastor, mas por que tem que ser tão difícil? Por que não pode ser fácil? Amém, irmão? Porque é uma grande verdade, pai e mãe sabem disso aí, irmão. Tudo que você dá muito fácil para o filho, ele não dá valor. Quem está entendendo, amém? Não é isso? Com a gente é a mesma coisa. Tem gente que não valoriza a família, tem gente que não valoriza a saúde, tem gente que não valoriza a presença de Deus, a palavra, né? Mas
Irmão, aqui o Senhor submete Pedro numa experiência mais terrível da vida dele, amém, irmão? Mas as nossas experiências mais terríveis, Deus faz com que elas sejam as experiências mais reveladoras, que vão transformar a nossa vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, amém, irmão? Está passando numa dessas? Está passando numa situação que você é obrigado ou confiar em Jesus, ou confiar nele mesmo, amém? Porque a vida é assim, irmão, veja bem. Você, eu e os servos de Deus, nós somos assim. A nossa vida está numa tranquilidade. De repente nós chegamos numa situação em que nós entramos numa tempestade, num problema, e nós somos obrigados a tomar uma decisão. Ou nós acreditamos em Jesus, ou nós desanimamos, começamos a murmurar, até desistimos da fé, amém? Quantas pessoas, amém, irmão, você já conhece, eu também, que começaram com a gente a caminhar com Jesus há muitos anos atrás, e elas passaram por lutas e desistiram do caminho, amém? Quantas? Você pode na sua mente ver uma pessoa, começou comigo, né? Na igreja a gente via junto, mas de repente aquela pessoa desanimou porque houve batalhas que ela tomou o caminho errado, amém, irmão? Mas uma coisa é certa, amém, irmão? Eu acredito nisso. Jesus, quando está no barco da gente, o nosso barco não vai afundar, amém? Jesus está no seu barco aí, amém, irmão? Está no seu barco? Mas, irmão, não é fácil não. Pedro não queria entrar no barco. Imagina o medo do camarada, irmão, as ondas fortíssimas, e Jesus diz, entra. Pedro fala, mestre, mas olha a situação, eu não falo aqui, mas acredito, conjecturando, né? Olha lá, mestre, o mar não está para peixe, né? Mas ele disse assim, ó, entra, Pedro, né? E Pedro obedece. E irmão, imagina que naquele momento, o que passou na cabeça de Pedro, passa na nossa cabeça. Nós gostamos sempre de lembrar, amém, irmão, que esse ano passado nós tivemos situações muito perigosas. Nossa, quem teve? Levanta a mão aí, amém, irmão? Quem teve? Situações que você teve no barcão lá, né? E aí você ficou entre acreditar em Jesus ou acreditar em Jesus, amém? Porque não tinha outra saída, não é isso? Porque o médico disse que não, né? O outro disse que não tinha jeito. Então a nossa vida cristã se resume nisso aqui, irmão: em você manter-se na fé no dia da tempestade. Esses dias aí, né? Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Eu gosto de contar porque o evangelho são feitos da palavra de Deus, mas também das verdades que a nossa igreja e a sua vida vive. Diga glória a Deus. Nós falamos que Deus fazia no passado, acalmava a tempestade, mas Ele acalma também agora. Diga glória a Deus. Então eu conversava com o menino esses dias, fiquei tão contente, menino tão jovem, meu irmão, ligou para mim e falou assim, pastor, ele trabalha com a tecnologia, e aí ele perdeu uma importante conta lá dele, né? E ele ficou muito triste, 2 anos, amém, irmão? Né? E ele ele estava orando, né? Tinha até esquecido dessa conta aí, e ele estava orando ao Senhor, por causa de uma outra situação que aconteceu, uma tempestade estava entrando, e é interessante que ele orando por uma outra situação, Deus traz aquilo que foi perdido lá atrás, amém? Há 2 anos atrás, traz para ele de volta, né? E ele fica tão maravilhado. Ele mandou o recado para mim, irmão, assim, muito cheio da presença de Deus, falando assim, ó, eu não sabia que Deus, né, era tão maravilhoso, a ponto de fazer além. O que fala o versículo da nossa igreja? Eu acredito que seja esse aqui, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente tudo mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, amém? Então eu fico contente porque a nossa juventude, amém, apesar de muito jovem, eles têm as suas tempestades, mas eles já estão aprendendo, amém, irmão? A lição, que tem coisas que nós só vamos aprender na tempestade. E aí, esse texto aqui de hoje, irmão, é maravilhoso, porque diz o seguinte, aqui fala o seguinte, olha, alta madrugada, Jesus estava orando, amém, irmão? Nós temos falado todo esse mês sobre o lugar secreto, amém, irmão? Né? Águas profundas. Por que é que Jesus tinha que orar, amém, irmão? Irmão, Jesus, todas as vezes que ele operava grandes milagres, no final do dia ele subia praticamente para orar, para que ele pudesse recarregar, amém, irmão? A glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida dele. A nossa vida é assim, amém, irmão? Nós temos falado aqui sobre águas profundas. Irmão, esse ano eu acredito que nós vamos ter muitas situações de vitórias, amém? Mas nós vamos ter muitas tempestades também no ano passado, como tivemos no ano passado, né? E aí,
Eu me lembro, meu irmão, que no ano passado nós tínhamos um grande desafio na frente. Eu falo isso porque são as nossas experiências como igreja, meu irmão, né? E esse semestre, diga assim, esse semestre, Deus vai operar grandes coisas na área financeira da igreja. Quem acredita? Irmão, nesses 6 meses coisas vão acontecer na vida da igreja que nunca aconteceu. Dá glória a Deus. Portas vão ser abertas, oportunidades, escute o que vai acontecer. Vão acontecer coisas no âmbito da sua vida profissional que vai elevar você a um alto grau de vitória. Quem acredita? Dá glória a Deus. Você vai ser convidado, você vai ser chamado para ocupar cargos, você vai ser chamado para promoção. Dá glória a Deus, toma posse disso aí. Amém, irmão? Pode até aplaudir quem crê, amém, irmão? Pastor, mas será? A coisa começou tão travada, começou tão ruim, amém, irmão? O que eu estou falando, amém, irmão? Quando Deus libera uma palavra específica, e nós acabamos de liberar uma palavra profética, agora dá glória a Deus. Quando Deus libera a palavra assim, o que acontece? Você está no barco de Jesus, o vento vai começar a soprar ao contrário, é isso? Amém, irmão? Né? E aí, meu irmão, né? Veja bem, essa semana passada tive uma experiência. Eu falo isso porque Deus falou, fala para a igreja que vai ser assim, coisas tremendas vão acontecer, aqueles que confiam em mim, amém? Estão falando de confiar em Deus, amém, irmão? Confiar em Deus é algo poderoso. Esse mês passado, né, a gente começou o grande desafio de fazer o reboco, né, reboco da igreja, né? E irmão, vamos lá, quanto é? É 30 mil real, nada, ninguém fala mais de trezentão, é só 30 mil, 20 mil, né? Vamos lá, 30 mil por dentro, 30 mil por fora. Ô, louco, né? Vamos lá, quantos sacos de cimento a gente vai comprar? O Márcio já vem lá com a pior notícia, 30 sacos, né? Falou, mas logo de cara, né? Irmãos, foi a gente lançar a palavra, o irmão chegou e falou, quero dar os 30 sacos, dá glória a Deus. Eu fiquei contente, dá glória a Deus, a provisão de Deus. Aí eu falei, poxa, que bênção, né? Eles falaram, não anima não, pastor, é só o começo, tá? É muito mais que vai precisar. Glória a Deus, amém? Né? Então, veja bem, o ano passado a gente falei do nosso telhado, que foi um milagre muito grande, 130 mil praticamente, né? Irmão, e foi na base do milagre, tá aí. Toda vez que eu entro debaixo desse telhado, irmão, falei assim, eu não duvido mais de nada, porque o Senhor é poderoso, amém? Mas temos que ter confiança. A confiança é que move o coração de Deus, amém, irmão? Imagina se Pedro fala assim, mestre, tudo bem, o senhor é o nosso mestre, mas não vou entrar aí porque eu sou experiente e eu sei que isso vai dar errado, não vou entrar nesse barco. Irmão, nós medimos, escuta o que eu vou te falar agora, uma revelação de Deus. Nós medimos as coisas de Deus, porque agora que Deus está com você no seu barco, na sua vida, não é mais igual era antigamente. Nós medimos as coisas pela nossa experiência particular do passado. Nós quebramos a cara, nós fazíamos tudo no natural, mas agora não é mais assim. Agora Deus está com a gente, diga a glória a Deus. Agora, irmão, o dono do universo está no mesmo barco que nós. Pode dar glória a Deus? Pedro podia falar o seguinte, pode aplaudir, irmão. Irmãos de casa, Pedro podia medir com as experiências da vida. Isso aí não adianta não. Isso aí não vai adiantar não. Porque ele sabia mesmo. Mas ele falou assim, não, pela palavra que Deus dá, eu vou andar. Irmão, você precisa entender isso, para você ter sucesso. E eu também em nossa vida. Nós não andamos por vista. Nós andamos pela palavra de Deus, que tem dado para nós. E aí, nós medimos as coisas pela experiência. Nós medimos os nossos relacionamentos, amém, irmão? Com as pessoas, até mesmo nossos irmãos da igreja, com os relacionamentos antigos. Não é mais nada disso. Antigamente as pessoas não tinham Espírito Santo, mas os nossos irmãos todos são cheios do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. São pessoas altamente de Deus. Diga a glória a Deus. Fala assim, irmão, eu sei que você é de Deus. Fala para ele, eu sei que você é de Deus, por isso que eu confio em você, amém? Beleza? Empresta aí para um cheque. Misericórdia, estou fora, amém? Não empresta nada não. A palavra diz assim que nós vamos emprestar para muita gente, não vamos tomar nada emprestado. Dá glória a Deus. Amém? Mas vamos lá, vamos voltar. Então o que está falando aqui? Nós não podemos medir experiência. Por exemplo, antes a gente ficava doente, e irmão, a gente ficava naquela enfermidade, era natural, né? O remédio podia ou não podia funcionar. Mas agora não. Quando você vai para o médico, você tem que ir mesmo, porque a palavra diz que quando você fica doente, tem até nossa irmã Letícia aqui da saúde, diga glória a Deus, são os médicos dirigidos por Deus. Irmão,
o mecanismo de Deus, mas tem tratamentos, vamos falar a verdade, irmão, que geralmente todos são assim. Você faz o que tem que fazer, toma um antibiótico e faz o que tem que fazer, mas o tratamento tem que esperar se ele vai responder ou não. Quem está entendendo, amém, irmão? Traduzindo, o que é? O médico, até alguns médicos falam assim, ó, agora a gente vai fazer isso e está na mão de Deus, né? Porque é isso que nós temos que fazer. Então, irmão, preste bem atenção, nós não podemos mais, igreja, em 2024, andar pela nossa experiência natural. Nós tivemos ano passado, amém, irmão, experiências maravilhosas aqui, né? Nós tivemos experiências maravilhosas. Nós tivemos hoje de manhã aqui. Esse ano vai ser um ano de mais milagres do que o ano passado. Quem acredita, dá uma glória a Deus. Uma jovem mãe, hoje, de manhã, ela esteve aqui de manhã. Ela começou a vir à igreja esses dias, e ela estava com cisto, amém, irmão? Em uma certa região estava com cisto muito grande, estava tomando, muito grande, pesado. E ela creu, amém, irmão, na palavra que ela recebeu na igreja, que Jesus era poderoso e tem o poder, porque Isaías diz que ele levou, creu na promessa de Jesus. Irmão, e não é que ela está vindo aqui há uns 2 meses, e não é que ela foi ao médico, fez o exame, e o cisto, que era muito grande, está muito pequeno, diminuiu de uma forma milagrosa, a ponto do médico falar assim, não vai ser mais necessário cirurgia. Pode dar glória a Deus? O que ela fez? Ela confiou em Deus. Irmão, como que nós vamos obter sucesso esse ano aqui entre nós, na igreja do Senhor? Confiar em Deus, meu irmão. Irmão, 3.000 anos atrás, Deus disse para Rei Asa: enquanto você me buscar e confiar em mim, vou estar com você. O dia que você deixar de confiar, não vou mais estar com você. Quem entendeu? Amém, irmão? É assim. Agora, irmão, é da mesma forma. Se você passa por uma luta, se você confiar em Deus, Ele vai agir, porque Deus age segundo a confiança do nosso coração. E olha lá, vamos ver aqui, meu irmão, o versículo 28 diz assim, Senhor, se tu és, se és tu, então me mande que eu ande pelas águas. E Jesus disse, venha. Irmão, esse ano nós temos recebido muitas palavras específicas na área da saúde, amém? Uma das áreas mais que eu vejo que as pessoas estão sendo atacadas é na área psicológica, amém, irmão? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas passando por um momento difícil, né? E, irmão, a área mais difícil de tratar, eu acredito, no ser humano, é a área da sua mente, amém, irmão? Porque se a pessoa está doente na sua mente, ela tem que, irmão, confiar, amém, entender que ela precisa confiar em Deus para que ela precisa. Mas tem pessoas que estão tão mal da sua mente que elas não conseguem. Alguém na sua família precisa crer por ela. Quem está entendendo? Amém, irmão? Crer por ela. Na minha irmã, meu irmão está passando essa luta, eu creio que Jesus vai libertar a vida dela. Então é necessário que alguém utilize, irmão, o mecanismo da confiança em Deus. Esse ano nós tivemos aqui, o ano passado até, né, irmão, foi uma experiência das mais terríveis para mim, porque eu fiquei muito impactado. Eu confesso, meu irmão, que durante muitas madrugadas não dormi, e quando você não consegue dormir, é Deus te chamando para orar. Diga glória a Deus. Escuta o que eu estou te falando. Pastor, não consigo dormir. Vai orar, porque Deus está te chamando para a batalha. Nesse ano houve muitas situações, né, em que eu não consegui orar, irmão, porque fiquei tão impactado pelo nível da luta de alguns irmãos, que nós tivemos madrugadas chorando, irmão, intensamente buscando a Deus. E um dos casos que mais, irmão, assim, mexeu comigo esse ano, foi realmente o caso do nosso irmão Íbero, que é um pregador, prega com a gente aqui, né? Ele é um homem de Deus, ele tem fé, mas ele foi acometido por aquela tempestade que a igreja sabe tão forte, amém, irmão? De uma bactéria que comeu, literalmente foi isso que aconteceu, a bactéria começou a comer a pele dele viva, e, irmão, cheirava morte, né? Estava apodrecendo em vida, de tal maneira que os colchões dele, a Letícia aqui, né, ele era forrado com plástico, porque se ele deitasse com as costas no colchão, a hora que ele levantasse, a pele dele ia ficar grudada lá, amém, irmão? Então foi uma experiência muito grande. E um dos dias mais impactantes da minha vida foi quando a nossa irmã Irene mandou a foto para ele, os olhos dele branco, amém, irmão? Quando a pessoa fica cega, literalmente, aquela visão me impactou demais, amém, irmão?
E eu confesso que aquele dia não consegui dormir, nós oramos de madrugada. E a palavra diz assim, ó: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Diga glória a Deus. Não consegue dormir? Vai orar, amém, irmão? Pastor, não consigo dormir. Isso eu estou falando para a gente de Deus. Não consegue dormir? Vai na sala, pega a tua Bíblia, abre a palavra e comece a falar com o Senhor. Orar e que Deus fale com você. Mas então, irmão, o que acontece? Nós clamamos, e há um princípio que nós sempre ensinamos para a nossa igreja aqui, irmão. Você não pode ter, irmão, desânimo para orar. O reino de Deus é conquistado na força. Se você esmorecer, irmão, você e eu vamos ser destruídos, porque é uma decisão buscar Deus. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler então mais uma vez aqui. 2 Crônicas, aquele mesmo texto diz assim, 2 Crônicas 16:9 diz assim, ó: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Diga glória a Deus, está aí? O que é isso daqui que está falando, irmão? O que é a gente ter um coração perfeito? É um coração que confia totalmente em Jesus, amém, irmão? Confia em Deus. Imagina que em Tirapina hoje Deus passou aqui, amém, irmão? Em Tirapina, e Ele encontrou teu coração, olhou e encontrou teu coração confiando nele, amém, irmão? E é importante nós mantermos a confiança em Deus, porque esse texto aqui de 2 Crônicas diz o seguinte, irmão, preste atenção, vou encerrar minha mensagem agora. O rei Asa, ele tinha um exército, mas subiu 1 milhão, a palavra diz aqui, ó, 1 milhão de inimigos, o número incontável, como as areias do mar. Quando ele viu e ouviu a notícia da multidão que subia contra ele, ele ficou desesperado, amém, irmão? E ele pôs-se a buscar o Senhor, e a palavra do Senhor diz que Deus deu uma vitória extraordinária para ele. Diga glória a Deus quem entendeu. Preste bem atenção, anos depois, um inimigo subiu para lutar contra ele, menor, muito menor, e ele não confiou em Deus. Olha que coisa, irmão. O que será que acontece com a gente que tem tempos que a gente confia em Deus e outros parece que não? Você já passou por isso? Ou passei por uma luta tão grande, uma enfermidade, confiei em Deus, Deus me tirou. Agora passa por um problema menor e parece que você não tem força para buscar Deus. Quem já teve essa experiência, meu irmão? O problema era menor, mas você não tem força. E a palavra do Senhor diz que Asa não confiou em Deus. Irmão, escute, a palavra nunca volta vazia. E eu sei que todos vocês, nós somos homens e mulheres de Deus aqui. Você já passou por situações muito terríveis e Deus te deu a vitória, amém? Mas ou você pode estar passando, ou você vai passar. Mas o que Deus está falando é para você manter a sua confiança em Deus. Agora é profética essa palavra, amém, irmão? Porque Asa não confiou em Deus. Escute, irmão, preste bem atenção. E ele foi derrotado por um inimigo menor do que o outro, amém? E não terminei ainda. Aqui Deus fala para ele que os olhos dele estariam sobre Asa, e quando confiasse nele. Asa fica doente, doença dos pés, amém, irmão? Ele não fala o que é, a Bíblia não fala o que ele teve, mas ele teve uma doença no pé dele, e ele ficou mal, amém, irmão? Ele gastou uma fortuna e procurou todos os médicos do antigo mundo, mas olha o que a palavra fala, ele não buscou a Deus. Olha que coisa, irmão. O que acontece que nós perdemos a nossa fé, irmão? Eu vou dizer de novo, mantenha-se sempre em águas profundas orando, para você não perder a sua fé, porque o diabo sempre vai bater nessa mesma tecla, até conseguir remover o último vestígio de fé da nossa vida, porque se ele remover a nossa fé, nós estaremos derrotados. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Você pode estar passando por um momento desse, um momento que você já teve tantas batalhas, mas agora está enfrentando mais uma, e você é obrigado a confiar em Deus. Sabe por que às vezes nós falamos, oh Deus, já passei cada luta, por que é que o Senhor permite sempre eu passar por luta? Você já falou essa frase, meu irmão? Nunca está bom não, Senhor, né? Sempre preciso estar aprendendo nesse nível de luta. Às vezes nós perdemos a nossa fé, irmão, porque nós cansamos de lutar, amém? Eu vou te falar de novo, irmão, não deixe de lutar, com as armas de Deus, sua fé.
Porque eu vou te falar uma outra coisa: a nossa batalha não termina aqui, até o último dia nessa terra nós vamos ter batalha, amém, irmão? Irmão, nós tivemos ano passado um retiro, que foi um retiro muito cheio de problema, amém, irmão? Crianças passaram mal, né? Irmão, houve muitas situações lá. E quando falou esse ano retiro, meu coração até gelou, amém, irmão? Eu falei, não, retiro de novo não, né? E irmão, o que aconteceu? Esse ano nós redobramos a oração e jejum. Irmão, o retiro tá uma delícia, amém? A Belinha teve lá, voltou hoje, né? Teve lá. Irmão, tá uma delícia. Os nossos jovens estão tão bem que não querem nem atender nossa ligação. Olha que coisa. Teve 16 batismos do Espírito Santo. Irmão. Sabe o que eu pensei como eu, pastor, a gente tá conversando. A hora que falou retiro, eu falei, não, vamos orar contra, vamos orar para não ter. É muito mais fácil não combater do que combater, amém, irmão? Mas aí nós falamos, não, nós vamos orar. Irmãos, o ano passado nós teve jovens que quase morreu, amém? Tivemos batismo há muitos anos atrás que uma pessoa morreu afogado, amém, irmão? Tivemos, irmão, batismo que foi uma frustração. Mas o que nós entendemos? Não é para desistir da luta, temos que intensificar a luta, amém, irmão? Intensificamos. Esse ano, irmão, foi uma coisa extraordinária, né? Teve um irmão aqui, irmão, que, olha, não tinha nada. A gente pegou, tem o Hotel Fazenda, amém, mas nós precisamos lá, fizemos nosso trabalho, né, carpimos, a equipe daqui foi maravilhosa, amém, não vou falar nome, irmão, levantamos nos irmãos, fomos lá, trabalhamos demais, né, e aí, irmão, recebemos bebedouro, recebemos até um bebedouro de presente, amém, irmão, que eu vou falar o nome, mas começa com L, mas não vou falar, amém. Pastor, eu tenho um bebedouro aqui, eu vou doar para a igreja, mas primeiro eu vou levar para o retiro. Não tinha nenhum bebedouro de água gelada, irmão, está lotado de bebedouro de água gelada lá, glória a Deus. E o que acontece, irmão? Os nossos jovens nem querem falar com a gente, porque é assim, né? Estão lá se deliciando, amém, irmão? E você pode ver que está uma grande falta aqui, jovens de um lado e crianças do outro. Vamos dar glória a Deus, amém, irmão? Então, o que nós estamos falando, irmão? Nós sabemos que o ano de 2024 é um ano que promete muitas vitórias, é o ano zen, de grandes coisas. Mas, irmão, não tenha, irmão, fraqueza para orar. Ora, jejua, levanta para a guerra, amém, irmão? Porque esse ano a tua vida vai entrar num padrão extraordinário, amém? Vai entrar sim. E aí, vamos ler então aqui, irmão, esse versículo. Diz agora João 4, 23. Vamos voltar nele, já vou encerrar agora. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Fala assim, em espírito e em verdade. O que está falando, irmão? Esse momento da palavra de Deus, Jesus encontra com a mulher samaritana e ela fala assim, olha, Senhor, dizem que se encontra Deus no monte Gerizim, né? Os samaritanos, mas os judeus dizem que é lá no templo de Jerusalém. Aonde se encontra Deus? Ele disse assim, vai chegar a hora, e já chegou, que você, para encontrar Deus, vai ter que adorar Ele em espírito e em verdade. Sabe o que é em espírito e em verdade, irmão? Não é ser religioso, é você, no momento da sua batalha, amém, irmão? Você adorar Deus em espírito e verdade, vai falar assim, tudo pode estar dizendo que não, mas Jesus me disse que sim, então eu fico com a palavra dele. Isso aí que é adorar Deus em espírito e em verdade, amém? E os verdadeiros adoradores, eles são conhecidos na hora da batalha, amém, irmão? E eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero nessa hora convidar você para ficar de pé, amém, irmão? Convidar para você ficar de pé. Porque a palavra nunca volta vazia. E nós vamos orar por pessoas que estão no olho do furacão aqui, amém? E os irmãos de casa. Porque é assim, irmão. Uns têm luta com a família, outros têm luta com o casamento, outros têm luta até na sua própria vida. Parece que a vida deles nessa área é uma tempestade.
Mas eu quero dizer para você que hoje nós vamos orar aqui, segundo a palavra de Deus. E você não está sozinho, você está no barco de Jesus agora. A tua vida pode ter sido muito ruim até agora, e as suas experiências do passado te fazem olhar para o futuro dizendo assim, ó, não dá para esperar nada de bom, porque eu conheço a vida é assim. Mas só que Jesus agora entrou no barco da sua vida, e a sua vida não é mais a mesma. Olha o que a palavra de Deus diz, nós vamos orar sobre isso. Agora já não existe nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Promete uma coisa agora para Deus, que no momento que você vai orar, você vai esquecer de todas as suas experiências ruins do passado, e você vai fazer como Pedro. Jesus vai falar assim, ó, entra nesse barco, porque você vai chegar lá no lugar da vitória que eu te prometi. Não tenha medo, entra nesse barco, meu irmão. Minha irmã, esquece o passado, os relacionamentos que não deram certo e você sofreu. Esquece, jovem, tudo que aconteceu na tua família de ruim, quando você era uma criança. Agora, Jesus, Ele é o Senhor, é o teu Pai. Olha o que a palavra diz, se o teu pai ou a tua mãe te abandonar, eu não te deixarei. Hoje eu estou falando com pessoas que a palavra não volta vazia. Pessoas que, irmão, tiveram suas experiências e não conseguem crer que Deus é poderoso para te fazer feliz e vitorioso, porque as suas experiências amargas não permitem você crer. E eu vou te dizer algo de Deus. Os olhos de Deus procuraram por essa cidade e encontraram você. Os olhos de Deus procuraram, minha irmã, você. Menina, menino, homem, mulher. Os olhos de Deus procuraram e encontraram você. Deus viu em você uma capacidade de crer nele. Irmão, hoje é noite de carnaval. Você poderia estar em qualquer lugar aí, mas você tem o seu prazer na lei do Senhor e na presença de Jesus. Essa é uma das noites mais terríveis, meu irmão. Essa é uma noite onde muitos jovens vão experimentar a dose lá do crack, né? Muitos vão experimentar o primeiro baseado. Muitas meninas vão se perder. Muitos meninos vão entrar no mundo das bebidas, das drogas. Muitos maridos vão dar a primeira olhada naquela moça que está lá com o seu corpo exposto. Muitas mulheres, meu irmão, vão dar o primeiro olhar, e o primeiro olhar do camarada que lançou um olhar, olhando para ela, e ela carente. Essa noite é uma noite de destruição. Essa é uma noite da carne. Mas você, não tem explicação para você estar aqui, meu irmão. Você é de Deus. Essas coisas não satisfazem a minha e a sua alma. O que nos traz prazer é estar perto do Senhor. E Deus olhou para a tua vida e te encontrou. Te encontrou, meu irmão. Então, olha, eu quero dizer uma coisa. Deus está muito feliz de você estar aqui hoje. Deus está muito feliz com a nossa juventude lá. O nosso retiro, irmão, bateu recorde. Tudo lotado lá, glória a Deus. E das crianças também. Mas eu quero dizer hoje que Deus tem uma palavra para 2024 para você. Para você. Você veio nesse culto, esta palavra é para você. Você está no barco de Jesus. E meu irmão, talvez você possa estar vindo na igreja, ou está aqui na igreja, e você está enfrentando tempestade e ventos. Você vê que quando Pedro, ele vai até Jesus pela palavra, mas o vento começa a soprar, e ele fica com medo. Quando ele olha para os ventos, ele começa a afundar. Talvez muitas pessoas vieram hoje aqui num desânimo muito grande, porque o vento está soprando de um jeito, e você está dizendo, mas será que Jesus está comigo nesse barco aqui? Jesus está com você. Aguenta firme, minha irmã. Eu vou falar um negócio aqui pela palavra. Jesus vai se manifestar na sua vida de um jeito que você não espera.
Uma coisa vai acontecer na tua vida de um jeito que você não espera. Uma pessoa, talvez Deus use uma pessoa para socorrer você, você nem pediu nada. Talvez Deus abra uma porta através de uma pessoa. Você não sabe como Deus vai agir. Você não sabe de onde vem o socorro. Mas a palavra diz assim, ó: eleva os meus olhos para o monte, e os meus socorros está no céu. Eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Eu não sei como Deus vai te socorrer. Talvez você já correu para emprestar dinheiro de tanta gente, ninguém pode te prestar. Talvez você foi buscar recurso em outro lugar e ninguém, todos te disseram não, a porta fechou para você. Talvez não haja nada humano, é vento de todo lado, uma tempestade, mas eu digo que Jesus vai chegar de um lado onde você menos espera. Da onde você menos espera, o socorro vem. Da onde você menos está esperando, Jesus vai se revelar para você. Hoje foi difícil para muita gente vir aqui, irmão. Eu acredito nisso. A palavra não volta vazia. Muita gente está assustada com o vento que está soprando na sua vida. Mas não tenha medo. Deus está trabalhando na tempestade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que o Ministério do Louvor viesse aqui. Nós vamos terminar nosso horário certinho. Glória a Deus. Leonel viesse aqui. Irmão, preste bem atenção. Toda vez, como é que é o processo de buscar a Deus? Você ora a Deus, Deus vai se revelar para você de uma forma extraordinária. Eu conto a minha experiência, meu irmão, porque eu tive uma experiência nos 14 anos que eu nunca vou esquecer, junto com os meus amigos. Eu perguntei: Deus, por que nunca mais eu tive aquela experiência, aquela visão que eu tive quando eu tinha 14 anos? Sabe o que Deus me respondeu? Você me buscou de um jeito como você nunca buscou. Passei a noite inteira orando, irmão. Passei a noite inteira orando com os meus 4 amigos no monte. Nós tínhamos orado um pouco de tempo, e quando nós oramos um pouco de tempo no monte, Deus, enquanto nós estávamos orando, Deus se manifestou naquele lugar. A grama brilhava, incandescente como fogo. E nós sabíamos que Deus tinha mais para nós. E nós oramos a noite inteira. E naquela madrugada, antes do dia nascer, nós estávamos exaustos, mas nós oramos a noite inteira. Jesus se revelou para nós pessoalmente. Eu vi, meu irmão, a glória de Deus. E depois de muitos anos eu perguntei: Deus, por que o Senhor nunca mais veio nesse nível para a minha vida? Por que nunca mais eu vi? Ele disse: porque você nunca mais me buscou tão intensamente como você me buscou. Vou falar uma coisa aqui, irmão. Entre em águas profundas esse ano. Comece a orar madrugada dentro. Esse ano nós vamos fazer orações. Eu quero ver se a gente consegue orar em monte, amém, irmão? Nós vamos junto. Mas se você quer que Deus se revele para você de uma maneira como nunca se revelou, busque a Deus em águas profundas como você nunca buscou. Se o teu problema exige muito jejum, jejua. Se o teu problema exige muita guerra, ora. Se o teu filho não sai das drogas há muito tempo, comece a guerrear num nível de batalha como você nunca guerreou. Porque esse ano, irmão, Jesus vai se revelar para a igreja de uma forma extraordinária. Vamos orar? Pode, Léo, aí que vier no teu coração. Levante as suas mãos. Temos 15 minutinhos aí. Levante as suas mãos. E nesse momento de oração, abre uma porta. Cante, como diz assim. É a tua presença, Senhor.
saber do meu problema. Não, feche os olhos agora, ninguém vai saber do seu problema. Sabe, irmão, há uma nuvem de testemunhas aqui, espirituais. Escute, há anjos aqui nessa noite. Eles estão aqui, a palavra diz que eles estão aqui. O Espírito Santo habita em nós, o Senhor está entre nós. Mas, irmão, quando nós respondemos o chamado de Deus, é algo maravilhoso. Deus trouxe você essa noite. Muitos estão embriagados de muitas maneiras, mas você veio buscar Deus. Sabe por que você está aqui? Porque você confia em Deus. E Deus, irmão, olhou essa confiança que você tem. Mas hoje nós vamos orar, porque é uma oração que nós aprendemos nessa igreja. Uma oração da concordância. Essa noite você podia estar em muitos lugares, mas você escolheu estar aqui. Isso é grandioso, irmão. Isso é poderoso. É algo muito lindo. Você escolheu não sair do barco de Jesus, mesmo no meio dessa tempestade. Então feche os olhos agora. Quantos estão atravessando uma tempestade muito grande no casamento, na família, na saúde? Nós vamos orar agora. E Deus vai recompensar você. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é recompensador de quem o busca. Você vem buscar Ele, você tem direito de receber a recompensa pelo nível de busca. Estenda a sua mão, feche os olhos, quero orar por você. Levante a mão. Glória a Deus, levante quem alma, ninguém abre a sua visão. Oh Pai, quantas pessoas, Pai, quantas pessoas. Levante a mão aí, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite muito especial. Eu te agradeço por essa noite maravilhosa, em que o Senhor separou para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mesmo com luta, mesmo com dores, mesmo na tribulação, mesmo na tempestade, eles estão fazendo igual Pedro. Senhor, se é o Senhor, mande então que eu ande sobre as águas. Hoje você começa a andar sobre as águas, meu irmão. Você crê? Hoje começa o tempo de andar sobre ela, porque irmão Pedro nunca imaginaria que no dia mais terrível da experiência da vida dele, Jesus se manifestaria de uma forma tão maravilhosa. Eu profetizo, eu declaro sobre a tua vida que está com a mão levantada. Você levantou, os irmãos de casa também, você respondeu ao chamado de Deus. Hoje eu libero uma palavra, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Preste atenção, antigamente a palavra vinha para o profeta liberava uma palavra. Hoje não é mais assim. Hoje a palavra profética é assim. O profeta confirma a palavra que Deus deu para ele, através de Jesus. A palavra já está aqui. E hoje Deus deu uma palavra profética para a sua vida. Chegou a hora de você andar sobre as águas. Quem toma posse dessa palavra, chegou a hora de você andar sobre as águas. O que é isso? É aquele problema que você estava no nível humano, amém, irmão? Agora você recebe a palavra de Jesus, você vai andar, a tua empresa vai andar sobre as águas a partir de agora. A sua vida profissional vai andar sobre as águas. A sua vida emocional vai andar sobre as águas. Porque Deus enviou uma palavra para mim e para você hoje. Esta palavra é maravilhosa. Jesus está ordenando para você. Confia. Fala nessa hora. Começa a falar com o Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, eu confio na tua palavra. O Senhor me deu uma palavra. Fala agora a tua hora de oração. Fala, irmão de casa. Começa a dizer assim, ó. Agora, Senhor, o Senhor me deu uma palavra para eu andar sobre as águas como Pedro. Agora eu respondo a palavra dizendo assim: Senhor, eu confio no Senhor. E é por isso que eu vou andar. Comece agora a tomar posse dessa palavra. Eu confio na tua palavra. E é por isso que eu vou andar sobre as águas. Porque eu estou andando sobre a tua palavra. 2024, diga assim, 2024, a minha vida, nesta área em que a tempestade me alcançou,
eu creio, amém, irmãos? Por quê? Eu vou liberar uma palavra, porque eu creio também. Estou falando aqui para os irmãos e vou falar. Irmão, segundo semestre, já estamos no segundo mês, hein, meu irmão? 4 meses, pastor. Irmão, vamos declarar que Deus vai fazer tanta coisa no nosso meio. Irmão, que no fim do semestre, nós vamos estar dentro dessa igreja. Eu, como pastor, eu declaro, hoje nós somos 300 já nessa igreja. Um dia nós somos 17. Outro dia nós éramos 150. Agora nós somos 300, amém, irmão? E nós vamos declarar que muitas pessoas estão chegando aqui, irmão, e nós vamos entrar nessa igreja. Vai ter ar-condicionado já, vai ter vidro, vai ter piso, vai ter gente lá dentro, porque nós vamos mergulhar em águas profundas da igreja. E quem dá glória a Deus, dá glória a Deus, quem está comigo hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, você crê? Pode se assentar, dá glória a Deus aí. Siga a luz. Deixa eu ver os irmãos, se os irmãos estão com uma carinha boa. Deixa eu ver se os irmãos estão com uma carinha animada. Deixa eu ver, olha aí, acende a luz. A pessoa que é responsável pela haja luz agora. Ah, não, é Deus que falou isso, né? Então, haja luz, Leonel. Houve luz, pronto. Irmão, olha para o seu irmão e fala assim: irmão, deixa eu olhar bem para você. Se você realmente está confiando em Deus, olha aí, fala para ele, dá um sorriso aí e fala assim: eu estou confiando, pastor. Glória a Deus, amém? Irmão, volte para a tua casa alegre, tá bom? Volte para a tua casa alegre. Nós sabemos também que é uma lei espiritual, a alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmão? Olha aí, 5 minutos para acabar o culto. Preste atenção, irmão, esse ano é o ano que nós vamos trabalhar ordenadamente, amém? E nós vamos acabar os nossos cultos todos os dias no horário. Fica de pé agora, fica de pé. Eu quero agradecer. Falta 5 minutos no meu? 4 minutos. Eu quero pedir para o Gabriel vir aqui à frente, amém, irmão? Vem aqui à frente. O nosso irmão Gabriel, nesses 4 anos, irmãos, Deus tem usado o ministério dele como vereador. Todos os anos o Gabriel, amém, irmão? Junto com o Tonhão que está lá. Tonhão, vem aqui também. Vem aqui, Tonhão. Irmão, honra quem merece honra. O Tonhão, irmão, junto com o Gabriel, fizeram um trabalho extraordinário. Irmãos, imagina as nossas crianças. O Tonhão levou os colchões dos jovens, levou o colchão das crianças, trouxe cadeira de São Carlos, trouxe 200 cadeiras que os retirantes estão usando lá. Vamos dar uma glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Tonhão levou os colchões, amém, irmão? Tonhão levou 200 cadeiras. Tonhão levou 2 bebedouros que não tinha água gelada. Irmão, eu tenho que louvar a Deus pela sua vida, Tonhão, e pela vida do Gabriel. Irmão, 4 anos, junto com o governo da Dona Graça, tem sido bênção, meu irmão. Todos os 4 anos, os 4 retiros, amém, irmão? Nunca, nós precisamos, assim, nessa área, o Senhor supriu de forma extraordinária, responsabilidade. O motorista foi com a gente lá, amém, irmão? Fez uma viagem maravilhosa, respeitoso. Gabriel, Deus abençoe, amém? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Tonhão, do Gabriel, e vamos orar por ele. Pai, abençoa, nós estamos nos aproximando dos dias das eleições, estamos nos aproximando, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando o Gabriel nesse governo. Sabemos que através da vida dele o Senhor abençoou muito Tirapina, Poupa Tempo e muitas outras coisas. Senhor, abençoa o teu servo, que tem um ministério lá dentro da prefeitura, lá dentro da casa de leis. Ele é um ministro lá dentro, ele ministra, ele defende as nossas causas. Pai, abençoe o Gabriel, abençoe o Tonhão, que também, Pai, junto, Pai, tem sido uma bênção. Que o Senhor abençoe o governo da Dona Graça, do Arnoldo, que tem sido bênção para a nossa igreja. Então, Pai, nós oramos agora e agradecemos o Senhor por esse mecanismo de bênção, que é o governo através do ministério do Gabriel e da Dona Graça, e a vida do Tonhão também. Deus abençoe os irmãos, amém? Gabriel, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Obrigado, viu? Benção, viu? Irmão, sabe por quê, nós vamos embora agora. No meu falta 1 minuto, 2 minutos, preste bem atenção. Era 5 minutos para as 2, né? E a gente falou, meu Deus, o ônibus encostou aí, ficou uma benção, amém? Então vamos orar? Tem mais algum recado? Cesta básica mesmo, continua o nosso projeto. Luizinho também está responsável nessa questão, né? Então Deus abençoe os irmãos. Feche os olhos. Pai,
Eu te agradeço por essa noite. Oramos, recebemos tua palavra, liberamos palavra profética. O Senhor falou conosco, nós respondemos a tua palavra. Esta semana é uma semana de milagres. Há uma recompensa para quem busca ao Senhor no primeiro dia da semana. Buscar em primeiro o reino, a sua justiça, a sua verdade, os irmãos de casa. A palavra do Senhor diz que quando nós buscamos o Senhor, colocamos em primeiro lugar todas as outras coisas, Ele traz para a nossa vida. Eu abençoo vocês numa semana extraordinária. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos de casa. Olha para o seu irmão do seu lado assim: irmão, não vai embora sem me dar um abraço, sem me dar desejar uma semana abençoada. Não vai embora. Os irmãos de casa, Deus abençoe. Vai numa semana de vitória. Bom feriado para vocês, amém? Orem bastante, passeiem bastante. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os queridos.